você que nos acompanha aqui no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar o tema do sofrimento na vida do cristão, a partir de uma fala do apóstolo Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos. Alguns temas, algumas falas que se encontram na Bíblia, podem provocar em nós uma certa indignação, uma certa incompreensão. Ou às vezes podem produzir na devoção popular uma certa exaltação, que acaba sendo um peso na nossa vida de fé. Hoje, por exemplo, nós vemos Paulo, que num determinado momento à comunidade dirige uma fala muito significativa. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Com a expressão é preciso, Paulo nos indica que tudo aquilo que ele afirmará logo em seguida, que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, corresponde, de certo modo, com o desígnio de Deus. É uma expressão comum no Evangelho de Lucas, é uma expressão comum nos Atos dos Apóstolos, para indicar exatamente isso, o desígnio de Deus. Mas, qual seria o sentido da palavra sofrimento, pela qual temos que passar? Será que no desígnio de Deus já está contemplado a necessidade de que nós soframos, vivamos momentos e experiências de tristeza e de dor? Não. Essa fala de Paulo se encontra num discurso no qual ele exorta a comunidade, no mesmo versículo 22 do capítulo 14, a permanecer firmes na fé. Ou seja, permanecer coerentes e em sintonia com a proposta de Jesus Cristo. Nessa perspectiva do encorajamento que o apóstolo busca apresentar à comunidade cristã primitiva, entra a palavra sofrimento. Qual o sentido, então, da palavra sofrimento? A primeira coisa que temos que ter em mente é que não se trata de uma atitude masoquista, o gostar da dor e da tristeza. Nem de uma atitude de quem vive se escondendo ou se espremendo numa posição de contínua dor. Não, não se trata disso. Esses sofrimentos, que poderíamos traduzir também como tribulações, dificuldades, têm três sentidos muito importantes. Primeiro, não é um sofrimento qualquer, não é uma dor qualquer, não é uma tristeza qualquer, mas é um sofrimento transformador. Logo, o primeiro nível de compreensão do sofrimento é a nível pessoal. Um sofrimento que se dá na experiência da superação do egoísmo, essa palavra que normalmente utilizamos nas nossas reflexões para dizer uma atitude pessoal, individual, que representa um fechamento ao projeto de Deus. O egoísmo, que se manifesta a partir do nosso coração, mostra a nossa dificuldade de aderir ao projeto de Deus. Então, o primeiro nível de sofrimento é o sofrimento pessoal, de quem precisa vencer o próprio egoísmo a fim de se abrir ao projeto de Deus e então permanecer firme na fé. O segundo nível de compreensão deste sofrimento tem a ver com o externo, com o ambiente ao redor da comunidade de fé, aonde cada um dos membros cristãos e cristãs se encontram. Nem sempre o ambiente no qual a comunidade se encontra é favorável ao Evangelho. E isso aconteceu de forma negativa muito em torno às primeiras comunidades cristãs. Um ambiente formado por uma determinada cultura, uma determinada mentalidade, uma estruturação da sociedade, muitas vezes se mostrou hostil aos valores apresentados e propostos pelo Evangelho, segundo aquilo que Jesus deixou para a comunidade dos seus discípulos e das suas discípulas. Essa rejeição aos valores do Evangelho faz com que o ambiente gere uma ação hostil em relação à comunidade, dificultando a vida da comunidade. Ora, esses sofrimentos do ambiente colocam em paralelo a vida da comunidade, a vida dos discípulos com a vida de Jesus, que também não foi fácil, que também enfrentou hostilidade, uma hostilidade enquanto rejeição ao projeto de Deus, plenamente manifestado na pessoa dele. Portanto,
O sofrimento aqui não tem nada a ver com uma dor e uma tristeza qualquer. O sofrimento aqui tem a ver com um processo de vida contemplado no desígnio de Deus, como uma oportunidade que começa antes de tudo em mim, de transformação e de abertura a assimilar a proposta do Evangelho, como também dificuldades que podemos, cristãos, enfrentar no ambiente no qual nós nos encontramos, mas como um convite a permanecermos firmes, testemunhando esse Evangelho que para nós revela a ação salvadora de Deus na pessoa de Cristo. Quando o sofrimento é de fato essa experiência de transformação minha e uma atitude de perseverança e resistência, convicção de fé num ambiente hostil, nós então entendemos esse sofrimento não simplesmente como uma dor qualquer, repito, mas como uma experiência de salvação. Porque, pertencente ao desígnio de Deus, é preciso, Ele nos conduz para o reino de Deus. Normalmente, em Lucas, em Atos, o reino de Deus, como na Bíblia, significa essa potência de Deus que no final da história vence o mal, os poderes de oposição ao seu projeto. Reino de Deus que no Evangelho de Lucas, de modo muito especial, já vemos se manifestar na história por meio da pessoa de Jesus Cristo, suas ações, suas palavras. Mas aqui, de modo especial, o reino de Deus quer indicar, como se fosse um sinônimo, o céu, a possibilidade de participar da vida de Deus, ou seja, a experiência plena da salvação. Logo, o sofrimento aqui, repito, didaticamente, não é qualquer sofrimento, mas é uma oportunidade de transformação difícil a começar do nosso coração e que depois se expressa como perseverança no ambiente que nos coloca na linha de Jesus Cristo e, nesta linha de Jesus Cristo, realiza em nós a experiência da salvação que nos conduz mais plenamente para a vida em Deus. Uma vida em Deus, céu, que nós já vamos vivendo dia a dia aqui na nossa história, sempre no compromisso com o Evangelho.